Vamos lá, gente, mais um vídeo agora, né? Nós já estudamos nos vídeos anteriores dessa segunda-feira é, sobre o regime jurídico administrativo, que trata da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, que trata sobre a indisponibilidade do interesse público. O administrador tem que seguir o que a lei determina, ele não pode se utilizar do interesse público da maneira que ele bem entender. Existem regras a serem cumpridas. E a supremacia do interesse público, se tratando de interesse social, interesse da coletividade, ele se sobrepõe sobre o interesse particular. Tá? Nesta parte do nosso estudo, nós vamos falar sobre os princípios administrativos. E no primeiro momento, acho interessante a gente diferenciar regra de princípio. Tá? Quando eu falo em regra, eu penso numa lei específica, uma lei criada especificamente para uma determinada situação. Tá? A abrangência dela é bem menor. Vamos pensar na lei de licitação. Onde que a lei de licitação se aplica? Para casos de licitação. Quando a administração pública quer comprar alguma coisa, contratar algum serviço, a lei da licitação foi criada para esse fim específico. Olha a abrangência dela. A abrangência dela é só para os casos específicos de licitação, por isso que chama lei de licitação. Tá? Então a regra, a abrangência dela é muito menor. Tá? A regra são situações específicas em que uma lei será aplicada. Já os princípios, tá? No caso de princípios, são vários que nós vamos estudar, os explícitos e os implícitos, a sua abrangência é bem maior. Tá? Quando eu falo, por exemplo, num princípio da legalidade, todo ato administrativo, toda forma de atuar da administração pública, ela tem que ser baseada no princípio da legalidade. Lembrando aquela célere frase nossa: o administrador público só pode fazer o que a lei determina. Veja a abrangência. Então, numa lei, num procedimento de licitação, o princípio da legalidade está sendo aplicado sobre todo esse procedimento. O princípio da legalidade está sendo aplicado em todo ato administrativo, ele está sendo observado em todo ato administrativo. Olha a abrangência do princípio. Diferentemente de uma regra, de uma lei específica. Uma lei era aplicada simplesmente para aquele caso específico. Tá? O princípio ele já abrange toda a administração, todos os atos administrativos. Tá? O da legalidade nós vamos estudar todos, mas da legalidade para nós entendermos essa diferença, ele é importante. Então, primeiro ponto a se diferenciar nessa nossa fase do estudo: diferenciar regra de princípio. Regra são leis aplicadas em situações específicas, normas específicas para um determinado caso. Tá? Princípios é uma abrangência bem maior, se aplica a todo um contexto, tem que ser observado em todos os momentos da administração pública. Tá ok? Para nós, o que nós vamos estudar? Princípios administrativos. Tá certo? E esses princípios administrativos, doutrinariamente, nós temos outras divisões, mas eu gosto de adotar os explícitos e os implícitos, certo? O que são os princípios administrativos explícitos? Aqueles que fazem parte da Constituição Federal, estão explícitos na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 37. É o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que no material de apoio lá nos arquivos na plataforma Teams está bem definido isso daí. Vocês é só baixar lá na plataforma que tá bem resumido de uma maneira bem legal para vocês, tá? Como eu disse, eles são explícitos porque eles fazem parte da Constituição Federal, eles estão explícitos na Constituição Federal, eles estão descritos na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 37. O artigo 37 ele fala o seguinte: a administração pública direta e indireta
de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. É o famoso LIMPE. Então, essa primeira parte do nosso estudo, nós vamos estudar os princípios explícitos, os que já fazem parte da Constituição Federal. Eles vêm descritos no artigo 37 da Constituição Federal. É o famoso LIMPE, certo? Então vamos lá, vamos primeiro. A gente já falou dele logo no começo da nossa aula aqui, mas vamos retomar. Legalidade. Gente, é só guardar aquela frase. O administrador público só pode fazer o que a lei permite. O administrador público, ele é submisso à vontade da lei. Ele não pode agir de acordo com a vontade dele, ele tem que sempre respeitar a lei. Se não estiver baseado na lei, este ato administrativo ele é ilegal, ele não pode ser praticado. Olha a importância disso. O princípio da legalidade é uma característica do Estado Democrático de Direito. Já pensou se o administrador público pudesse realizar qualquer ato que não fosse baseado numa lei? Nós já não teríamos mais a democracia, correto? Talvez uma ditadura. Por isso que é um princípio tão importante. O administrador público ele não age de acordo com o que ele entende, com a vontade dele. Ele age de acordo com a lei. O administrador público só pode fazer o que a lei determina. E nós, administrados, podemos fazer o que a lei não proíbe. Tranquilo, gente? Qual que é o segundo princípio explícito constante na Constituição Federal? O da impessoalidade. E quando a gente fala em impessoalidade, a gente pensa logo naquela situação do administrador público que vai lá, faz uma obra e fala: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Proibido, gente. Embora aconteça muito, mas é proibido. É vedada a promoção pessoal do administrador público. Quem fez foi a administração pública e não o administrador. Não ele é pessoa física, foi a administração dele que fez, porque ele foi eleito para isso. Então é vedado ele se promover com base nas coisas que ele faz. Tá? Ele não pode se promover, o agente público ele não pode se promover através dos atos administrativos por ele praticado. Tranquilo? Outra situação importante na impessoalidade é o fato de que o administrador público tem que tratar todos os administrados de maneira igualitária, isonômica. Ele não pode distinguir administrados. Vamos pensar numa situação em que o administrado ele tem lá 2 ruas para asfaltar, tá? Só que ele só tem dinheiro para asfaltar uma. Só que uma rua mora a mãe, o pai, a irmã e o irmão dele. E na outra rua mora ninguém que ele conheça. Em regra, ele não pode beneficiar a rua em que o parente dele more. Tá? Ele vai ter que criar uma sistemática para ver qual ele vai asfaltar primeiro. Mas pela vontade dele, porque ele conhece, porque a mãe dele mora naquela rua, o pai dele, a irmã dele mora, ele não pode escolher essa rua por esse entendimento com base no princípio da impessoalidade. Ele não pode gerar mais benefícios para os amigos e menos benefícios para os inimigos. O serviço público ele tem que ser prestado de uma maneira igualitária. Certo, gente? O administrador público ele deve sempre buscar o interesse público de forma igualitária. Tá certo? Eu vou ler para vocês aqui o parágrafo 1º,
artigo 37 da Constituição Federal. Ele fala um pouquinho sobre o princípio da publicidade e da impessoalidade, mas olha o que ele fala. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores. Viram, gente? Então, é um princípio que não é muito respeitado pelos nossos administradores. Eles adoram se promover com os atos por eles praticados, mas eles não estão fazendo mais nada que a obrigação deles, tá? Eles foram eleitos para isso. Então, o ideal é que eles não se promovam com os atos por eles praticados e que eles tratem todos os administrados de maneira igualitária, isonômica, não diferenciando os amigos dos inimigos, os parentes dos não parentes, certo? Então falamos da legalidade, da impessoalidade. Qual que é o próximo princípio? A moralidade. E quando a gente fala em moralidade na administração pública, a gente está falando de uma coisa bem maior. Como assim, professor? Quando eu falo em moralidade na administração pública, eu não estou falando só que o administrador ele tem que respeitar a lei. Isso ele já tem que fazer sempre. Nós já vimos que o administrador público só pode fazer o que a lei determina. Quando eu falo em moralidade, eu estou falando em lealdade, em boa fé, certo, gente? Em probidade administrativa. Vamos voltar para aquele exemplo, certo? Ele tem 2 ruas para asfaltar. Ele escolhendo talvez a da mãe e do pai, ele vai asfaltar a rua de qualquer maneira. Ele não está cometendo uma ilegalidade, ele está cumprindo o serviço dele. Mas será que ele está agindo dentro da moral, beneficiando um parente, prestando um serviço de uma maneira melhor para um parente? Outra situação, quando hoje, por exemplo, essas filas de exames, um administrador público vai lá e passa um conhecido na frente na fila de exames. Ele está prestando o serviço público que ele tem que prestar, que é fornecer a possibilidade de um cidadão realizar um exame. Mas quando ele passa esse amigo na frente de uma fila que é extensa para a realização do exame, será que ele está agindo dentro da moral? Será que ele está agindo com ética? Interessante, está vendo, gente? Que os princípios eles se casam, né? Um vai complementando o outro. Para você falar sobre um, você tem que voltar no outro. E acho que eu falei isso em sala de aula, né? Se os administradores públicos respeitassem todos esses princípios, seria o melhor país do mundo. Mas muitas das vezes eles não respeitam, e essa é a nossa triste realidade. Por isso que é importante estudar o direito administrativo, para nós termos conhecimento do que nós temos que cobrar dos administradores. E quanto mais conhecimento, quanto mais conteúdo nós tivermos, nós administrados, com mais eficiência a gente vai poder cobrar o administrador público. Com mais conhecimento nós vamos poder cobrar uma melhor prestação do serviço público, uma busca de fato pelo interesse público. Então, gente, eu vou continuar os outros princípios no próximo vídeo por causa do tamanho deles, tá? Mas então nós falamos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade. Ainda no que tange aos explícitos, falta a publicidade e a eficiência. Nós começamos o próximo vídeo desses 2 princípios, tá ok?